esses bastidores. José Rangel de Camargo, boa noite. Com a necessidade de vender os jogadores para fazer dinheiro e os jogadores machucados, o que a diretoria está pensando para resolver? Breno Bidon, não chegou nenhuma proposta por ele. Yuri Alberto, não chegou nenhuma proposta no valor que o Corinthians queria e dos lugares que o Yuri Alberto gostaria de ir. O Yuri Alberto gostaria de jogar no futebol inglês, ele já falou faz tempo. Isso aí, não chegou nenhuma proposta do futebol inglês por ele. E o Breno Bidon, nenhuma proposta. Então o Corinthians não conseguiu vender os jogadores que imaginava que venderia. Não que o Corinthians queria vender o Yuri Alberto, mas precisa fazer dinheiro. De alguma forma. Se não vendesse o Breno Bidon, seria outro. Seria, sei lá, algum outro jogador do Corinthians que tem mercado. O Yuri Alberto é um que o Corinthians, de repente, poderia fazer dinheiro. Não conseguiu vender nenhum. Né? O Corinthians ainda precisa fazer dinheiro vendendo jogadores. E o Memphis Depay e o Carrillo agora estão machucados. O Carrillo só deve voltar o ano que vem, né? Uma lesão no ligamento do tornozelo. E o Memphis Depay deve voltar daqui uns 2 meses, mais ou menos, 1 mês e meio. Então, não tem o que fazer, José. Vitinho, que já foi contratado, né? Falta só a documentação, como eu falei. Provavelmente no lugar do Memphis, e Breno Bidon no lugar do Carrillo, e vamos embora, espera que ninguém machuque mais. Não tem muito o que fazer, não tem dinheiro para contratar. Corinthians não tem dinheiro para contratar. Não tem dinheiro para pagar o dinheiro que está devendo do Félix Torres, que vai vencer segunda-feira e terça-feira o Corinthians vai sofrer transfer ban. Imagina só, terça-feira o Corinthians deve sofrer um transfer ban. O que é transfer ban? Proibição de você registrar novos jogadores. Se o Vitinho, por exemplo, não for inscrito até terça, não vai mais poder ser inscrito pelo Corinthians nessa janela. Até o Corinthians pagar os 33 milhões de reais ao Santos Laguna. Só que o Corinthians não tem esse dinheiro. A não ser que consiga emprestado de alguém ou adiantado de alguém. Ah, mas e o adiantamento da Nike? Não era para isso. O dinheiro já estava especificado para pagar salário, para pagar dívida, para pagar fornecedor. Ah, e o adiantamento de não sei o quê. Essa ação do Félix Torres que o Corinthians perdeu apareceu do nada. Então, uma dívida de 33 milhões de reais que apareceu do nada que você não tem dinheiro para pagar. Né? Então, o Corinthians não tem o que fazer. Simplesmente. Dulce Vieira, boa noite, belo chat. Boa noite, Dulce. Dulce estava comigo à tarde, né? No Tabelando também. Fernando Ladini também está sempre com a gente aqui. Boa noite, Belo, beleza? Será que vai chegar mais alguém depois do Vitinho? É muito difícil por causa disso que eu falei. A não ser que o Corinthians esteja preparando para... Porque a janela de transferências vai até o dia 2 de setembro. Tá? Até o dia 2 do próximo mês. Mesmo se você sofrer um transfer ban, você não pode registrar os jogadores. Mas isso não vai obrigatoriamente até o final da janela. Vai até você pagar. Por exemplo, o Corinthians sofre um transfer ban na terça-feira. Se na quinta-feira o Corinthians arruma dinheiro, transfer ban suspenso. Aí você já pode registrar jogadores. Então, a não ser que o Corinthians esteja fazendo alguma negociação, já pensando em conseguir esse dinheiro depois, para pagar o Santos Laguna, para tirar o transfer ban, para registrar esse outro jogador. Aí vai estar pensando muito lá na frente, mais para o final da janela. O Ismael Jesus também está querendo saber, né? Tá todo mundo querendo saber isso aí. Com o problema do transfer ban, que eu estou falando. Então o Vitinho só joga contra o Bahia. Não vou falar uma previsão, porque é muito difícil, né? Você não sabe nem como é que o cara tá fisicamente, como que ele se apresentou para os exames médicos, quanto tempo ele leva, de repente, para se entrosar, quanto tempo que o Dorival Júnior vai demorar para colocá-lo em campo. Acho muito cedo para falar, ele joga contra X, Y, Z. Vamos esperar ele ser apresentado, né? Ver como é que ele tá. Melhor esperar do que ficar passando vergonha se acabar não dando certo. Só anuncia quando tiver tudo certo. Verdade. Concordo. Não tem por que se apressar para fazer o anúncio, né? O clube não tem que se apressar. A imprensa tem.
A imprensa está fazendo o trabalho dela, eu estou fazendo o meu trabalho falando que ele já está contratado. O Corinthians não falou nada. Não saiu nada do Corinthians, oficialmente. É que a gente consegue as nossas informações através das nossas fontes. Mas oficialmente o Corinthians não está nem negociando com o Vitinho, nem conversou com o Vitinho. O Corinthians não fez nada, então o Corinthians não tem pressa. Não preciso anunciar hoje porque o Globo Esporte já deu. Não, porque o meu timão já deu, então preciso. Não. Se o Corinthians não quer anunciar agora, não precisa. Se acha que não é a hora, se acha que não tem a documentação necessária ainda. Então o Corinthians tem que ir no tempo dele, eu acho que tá certinho. Adriel Vasconcelos, tomara que os sócios votem com consciência para o bem do nosso clube de coração. Ismael Jesus, o Yuri, o Corinthians anunciou a renovação no protesto. Pois é. Foi uma tentativa de tirar a atenção do protesto, não funcionou. Acabou tirando a atenção da renovação do Yuri, né? O lateral é o Esgai, o Emerson. Obrigado, Emerson. Fernandinho Ladini, tem algum risco de melar essa contratação se não conseguir anunciar até segunda, porque se não pagar a dívida até lá, fica impedido de inscrever jogadores? Então, Fernandinho, eu acredito que não por causa desse motivo, porque, como eu falei, mesmo com o Transferban na terça-feira, o Transferban funciona assim, você está proibido de registrar. Quando você pagar, corta. Não é uma punição que obrigatoriamente você fica 30 dias com ela. Você fica até a hora de você pagar. Então, se o Corinthians conseguir esses 33, eu acredito que, por exemplo, o Corinthians já assinou o contrato com o Vitinho, tá? Para quem tá entrando agora, o Corinthians já assinou, já tem um contrato assinado com o Vitinho. Aí entra o Transferban. O Corinthians não vai rasgar o contrato com o jogador que já está contratado por causa disso. Eu acho que no máximo os caras falam, Vitinho, dá uma esperada aí que eu vou tentar conseguir esses 33, essa P de 33 milhões de reais aí, emprestado de algum lugar, aí paga e aí inscreve o Vitinho, mas você tá com o jogador lá com o contrato assinado. Até por isso o Corinthians correu para assinar, tá bom? Belo, o time precisa de um meio e um lateral. Douglas Weber, Ismael, agora não virá vender o Bidon. Muito difícil agora. Se não chegou proposta até agora. Adriel, Belo, e o lateral da base que estava vendido já saiu ou ainda está no clube? Cara, o Denner é uma incógnita, né? Porque o Corinthians vendeu, depois desvendeu, não ia mais, depois vendeu. Não tá jogando e provavelmente está esperando fazer 18 anos para chegar, para poder ir ao Chelsea, porque ele não pode ir antes dos 18 anos. Só que ele poderia estar jogando, né? No Corinthians. Muito. O Estevão jogou até uma semana antes dele se apresentar ao Chelsea. Aliás, o mesmo clube, por coincidência. É uma incógnita o que aconteceu para o sumiço do Denner. André Stuart, 2 meses. De 4 a... É do Memphis que você está falando, né? De 4 a 6 semanas para voltar a treinar. Então, vamos dizer assim, de 1 mês a 1 mês e meio para voltar a treinar. Até ele recuperar a forma, põe mais uns 15 dias. Por isso que eu coloquei 2 meses para o Memphis. Tá bom? Ciro Opersa, vem lateral direito. É esse figuraça aí que eu falei, o português que estava conversando, mas eu acho muito difícil que venha agora. Saudações corintianas. Não esqueça de deixar o like nessa live para o YouTube entregar o nosso conteúdo. Então, hora de você, meu amigo, minha amiga, deixar o like se você gosta do nosso trabalho. Hoje um pouquinho mais tarde, mas no horário legal. Gostei desse horário, hein? 9h18 da noite. Tem bastante gente aí com a gente nesse horário para saber um pouquinho de Corinthians, né? Gostei desse horário. Deixa o like, pessoal. Rocken Rodrigo, salve Belão, boa noite, vai Corinthians. Qual o seu feeling para a votação de amanhã? Rocken Rodrigo, eu já falei nos outros programas que eu participo, então não vou fugir deste palpite. Não é informação, é um chutômetro. Antes que façam um corte aí, então, e falem que eu dei alguma informação que eu não falei. É um chutômetro, um palpite. 70% mais ou menos para o impeachment, pró-impeachment. E 30% mais ou menos contra o impeachment. Palpite. Eu acredito que vai ser mais ou menos isso.
Ismael Jesus, Esporte da Sorte não ia ajudar? Eles se colocaram à disposição se precisasse antecipar algum pagamento. Agora, precisa ter algum pagamento para antecipar, né? Você não pode antecipar 2 meses, você pode antecipar 1 mês. Então, se eles já pagaram, eles não vão antecipar, não vão pagar de novo. De repente, antecipar em 15 dias um pagamento, antecipar em 20 dias um pagamento. Eles não iam doar dinheiro ao Corinthians. Eles se ofereceram para, se precisasse, ajudar de alguma forma, antecipando algum pagamento ou emprestando para ir cobrar depois no outro mês. Tá? Mas não é tão simples assim. Denilson Campos vai Corinthians. Dulce Vieira, Dorival já conhece o Vitinho do Flamengo? Sim, 2022. Eles trabalharam juntos. Fernando Bento, boa noite, Belo. Temos o caso do Rojas e do Garro. Isso deve estourar nos próximos dias? A qualquer momento. Tem risco de, não pagando o Félix, essas próximas punições virarem perca de pontos? Acho que você quis falar de pontos. Perda de pontos. Acho que sim. Pode. Se você já tiver uma punição e ter outra punição, depois outra punição, você começa a piorar as punições. A primeira é proibição de registro em uma janela, depois proibição de registro em 2 janelas, depois perda de pontos, você perde 6 pontos no campeonato. Sim, e pode ser a qualquer momento, do Rojas e do Garro. Nilson Ribeiro, boa noite, Belo. Sou de Londrina, estou te assistindo de Lagoa da Confusão, Tocantins. Pô, abraço para a galera do Tocantins. Valeu, Lagoa da Confusão, que legal, pô. Nilson Ribeiro Maia. É pontos, né, Fernando? Obrigado. Roberto, Belo, mas janela tem que estar aberta. Sim, 2 de setembro. O que eu falei do Corinthians pagar os 33 milhões para poder inscrever, a janela tem que estar aberta e até dia 2 de setembro. Isso pode acontecer. Olha o Edward Mãos de Tesoura aí. Amanhã vai ter falcatrua na eleição. Que isso, tomara que não. Só registrar no BID na segunda-feira até às 19. É o que o Corinthians espera, Davi Marques, ou David. O Augusto ainda pode renunciar? Ele não vai renunciar. Heredes, ele não vai renunciar. Começou agora? Não. Está terminando agora, Marcelo, mas você pode voltar no YouTube e ver desde do começo, que você vai ver todas as notícias como se fosse ao vivo. Por isso que é legal o YouTube. Augusto tem que ir para o Tremembé. Se o Pinóquio voltar, vai ser uma tragédia. Boa noite, o transfer afeta a venda de jogador também? Não, só registro de jogadores que chegam, só não venda de jogadores. Pessoal, estamos chegando a 30 minutos de programa. Obrigado, galera. Boa audiência, hein? Esse horário, gostei desse horário. Obrigado, viu, pela audiência. Amanhã estarei lá na Assembleia. Vamos ver o que acontece. Torcer para que aconteça da melhor maneira possível. Né? Assembleia de sócios, que todos possam votar a favor, contra o impeachment, que o Corinthians possa seguir o seu caminho sem maiores problemas, né? Aí vocês decidam como vocês acham melhor que o Corinthians siga o seu caminho, com o Augusto ou sem o Augusto, cada um tem a sua opinião aí, fiquem à vontade, tá bom? Mas que tudo corra da melhor maneira possível. Um abraço a vocês, ótimo final de semana, obrigado pela audiência. Semana que vem estamos de volta às 8 da noite, tá? Prometo, não vou prometer que eu não vou atrasar, que eu sempre atraso, né? Mas eu vou tentar ao máximo não atrasar, tá? 8 da noite. Muito obrigado vocês, viu? Obrigado pela confiança aí, obrigado pela paciência, por esperar um pouquinho mais pelo programa de hoje. É nóis, tamo junto. Valeu!